Pessoal, tudo beleza? Para quem não me conhece aí, eu sou o Kelvin do 7677, né? Faço a parte de edição, gravação, faço tudo aí no canal, por enquanto, né? E hoje a gente vai falar aí, mais uma vez, sobre o nosso motor do Chevetinho aí, que a gente tanto gosta, né? A terceira parte aí, terceiro vídeo, né, da saga, vai ter vários, né? Especificamente o vídeo de hoje vai ser sobre pistões, né? Então a gente vai falar das medidas, dos pistões usados, dos pistões novos, né, para ver se ele está dentro do que ele deveria estar. E canaleta, né, que é um item interessante que a gente não comentou ainda, beleza? Então vamos para o vídeo. Bom, pessoal, então para a gente falar hoje de medida de pistões, a gente vai precisar aí sobre essa ferramenta aqui, ó, que é o micrômetro, né? Então o micrômetro, aqui tem um jogo, né, com vários deles, sendo esse daqui o menorzinho, de 0 a 25 milímetros, que é o único que não precisa do corpo de prova para ajustar aqui. Você fecha ele aqui e aí ele já tem essa bolinha aqui, ó, para você poder ajustar ele, né? Então antes de começar as medições, você tem que saber qual o diâmetro do pistão que você vai medir. No caso aqui o nosso é de 75 a 100, né? Porque o pistão do Chevette é 82. Mas aí se fosse um pistão menor, no Brasil eu acredito que só moto que vai usar um pistão menor de 75 milímetros, né? Então seria esse. E a maioria aí é de 75 a 100, né? No caso da GM, os pistões maiores são o da GM Família 286 e do Chevette 82, dependendo se ele é 1.6 ou 1.4. Os pistões do Chevette 1.4 e do 1.6, pessoal, é diferente, tá? Existe uma medida que chama altura de compressão, que vai aqui do centro do pino até aqui em cima, e do Chevette 1.6 ela é menor. A questão de canaleta e anéis muda também, mas se você colocar um pistão 1.6 no 1.4, não vai ser isso que vai mudar a litragem, tá? A GM mudou o virabrequim. Então, como ela mudou o virabrequim e manteve a biela, acaba que o pistão sobe mais e aí a altura de compressão dele tem que ser menor. Então, se você quiser modificar o motor aí, você tem que aumentar o diâmetro, porque o Chevette tem essa questão do pistão do 1.4 ele ter mais altura aqui, ó. Como o virabrequim é menor, ele tem que ter mais altura aqui para ele dar uma taxa legal. Se você colocar o do 1.6, ele vai ficar destachado. E aí não adianta rebaixar o cabeçote no máximo, rebaixar o bloco, que não vai dar altura, né? E aí vai ficar destachado, aí não adianta. A não ser que você vai andar com muita pressão de turbo, né? Beleza? Então esse detalhe aí, para quem tem Chevette 1.4 e 1.6, tem essa diferença. Pistão para 1.4 é uma coisa e o pistão para 1.6 é outra coisa, ele é diferente, né? A altura de compressão aqui é diferente, beleza? Então vamos aqui pro micrômetro, né? O micrômetro, você vai ter que usar esse corpo de prova aqui para poder aferir ele. E como vocês podem ver aqui, a gente já aferiu 0,0, tá vendo? Então isso aqui é necessário ser feito. Não todas as vezes, mas é necessário para que tenha um mínimo de precisão aí na hora da medição, beleza? Então aqui eu já posso tirar. Aí agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Se precisar se ajustar, né? Vem com essa chavinha aqui e regula aqui atrás. Como eu mostrei ele pra vocês, né? Tem um furo aqui atrás e você ajusta aqui pra dar 0 certinho. Então isso é necessário ser feito. E a gente fez as medições aqui, eu vou mostrar uma só, mas a gente já fez as medições para agilizar aqui, para não ficar um vídeo chato, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês na tabela que eu fiz, que para quem acha que o pistão ele é plano aqui na lateral, que ele é realmente cilíndrico aqui, ele não é. Na verdade, ele é cônico. Cônico em que sentido? Esse diâmetro aqui de cima, ele é menor do que o diâmetro daqui de baixo.
E geralmente a medida dele, que tem impressa aqui na parte superior, né, que aqui no caso dos pistões 0,50 1.4, ele é 82,45. Deixa eu mostrar aqui. Aí, 82,45. Essa medida é na saia aqui, na parte inferior, né, da saia. Geralmente até 15 milímetros aqui da parte inferior da saia para cima é onde você vai fazer a medição. E aí eu vou mostrar para vocês ali, e vou tentar mostrar aqui também no micrômetro, que a parte inferior da saia ela é maior do que a parte superior do pistão. Inclusive isso tem lá no manual do Chevette, que tem diferença, né? E então o pistão ele não é cilíndrico totalmente, ele é menor aqui na parte superior. Por quê? Porque quando ele está no funcionamento lá, que você ligou o motor, vai vir um calor enorme aqui no pistão. Mesmo com a lubrificação do óleo aqui, ele vai pegar toda essa caloria, né? Chega até 1000 graus, né? A combustão, né? E aí essa temperatura vai para o pistão, lógico. E aí ele vai expandir. No que ele vai expandir, que ele vai acabar ficando, dependendo do caso, quando excede a temperatura, ele fica maior do que a parte da saia. E quando está no funcionamento normal, ele vai ficar igual. E essa diferença é de 0,5 aí de milímetro, né? Então é uma diferença grande, né? Vocês vão observar ali nas medidas que a gente vai fazer. Então eu trouxe aqui o paquímetro digital só para a questão visual, mas não é o correto. O correto é usar o micrômetro. Então eu vou posicionar aqui a câmera para mostrar para vocês como é que é feita a medição e mostrar um pouco aqui da questão do micrômetro, que é interessante. Bom, pessoal, então tá aí, ó. Ele tem um tambor aqui, ó, que vai fazer a medição de 50 em 50 de milímetro, né? Então ele divide 1 milímetro em 0,50 aí, né? Então aqui, ó, quando eu dei uma volta completa aqui, eu já saí de 75 milímetros para 75,5. Aqui eu já cheguei no 76 com a próxima volta e assim vai seguindo. Aqui embaixo ele me dá uma ajuda aqui para você saber como que fica. Mas aqui, ó, aqui já ele me deu uma dica aqui, ó, que aqui embaixo eu tenho um traço e lá em cima eu tenho outro. Então na parte inferior aqui ele está me indicando que está na metade. Entre 75 e 76 ele está na metade, então 75,5 e ali o de cima é 76, e aí segue dessa forma. Então ele é todo dividido dessa forma aqui. Então aqui eu já vou abrir ele logo para 82, né? Que a gente já sabe que o pistão do Chevette é 82. Então ele 80,5, 81, 81,5, 82. Então eu sei que não tem nenhum pistão com 82 aqui. Então é certeza que quando eu colocar o pistão aqui, ele vai fechar, né? Então a gente vai fazer essa medição aqui da parte superior, sempre considerando aqui no meio, né? Aqui no meio, a gente vai considerar essa parte aqui, o ponto que a gente vai colocar a parte fixa ali do micrômetro, que é a parte móvel, vai na outra ponta aqui, exatamente na mesma linha. Então você tem que tentar posicionar ele exatamente no centro aqui, e de forma que ele não fique torto nesse sentido, né? Então você vai tentar colocar de forma plana ali. Então eu vou fazer esse processo aqui agora para mostrar para vocês. Bom, pessoal, então a gente vai tentar posicionar aqui. A gente já sabe ali que a medida não vai dar 82, vai ser menos, né? Então você vai tentar posicionar aqui de forma que fique melhor e vai vir fechando aqui usando a catracazinha do tambor. Então posicionei de forma correta aqui, ó. Aí agora ele vai, ó, catracou aqui, pronto. Você vem aqui e aperta. Você já pode tirar.
esse dispositivo aqui é justamente para travar na medição e você ter condições de fazer a leitura, né? Então é necessária essa ferramenta, não tem o que fazer. Então, agora eu vou mostrar para vocês a medida. Eu fiz isso várias e várias vezes em dias diferentes, né? Temperaturas um pouco diferentes, para a gente ter uma maior confiabilidade aí na medição. Você não pode ficar segurando aqui o micrômetro na sua mão, que ele vai esquentar e vai mudar a medida. Então tem que tem que fazer a medida da melhor forma possível, né? Se a gente for analisar aqui, ele está um pouco antes do 50, né? Ele está antes do 50 aí, então ele é um pouco menor do que 50 e não apareceu o 82 ali, não apareceu o outro tracinho. Então significa dizer que está com 81, 90 e alguma coisa, no caso 94. Beleza? A nossa intenção aqui não é mostrar essa habilidade aqui de fazer a medição, mas é só para ter uma ideia de onde que vem essa medição, né? Se você pegar o paquímetro digital aqui, é bem tranquilo, você vai ter uma precisão, mas o paquímetro digital, como ele é uma peça bem mais delicada, ele não é para isso, né? Então você não vai ter precisão aqui. Então só para confrontar aqui a nossa medida, ó, olha quanto que deu aqui no digital, ó. Aí, 81,42. Se você apertar um pouquinho mais o paquímetro aqui, como ele vai pegar numa parte e na outra não vai, então ele já fica fora. Então não tem precisão. Para você fazer isso aqui, você precisa de ter precisão e a ferramenta correta é o micrômetro. Você pode ter um centesimal ou um milesimal. Esse aqui é centesimal, beleza? E claro que o milesimal é melhor, mas é bem mais caro. Tem digital também, que aí você não vai precisar saber ler ali, beleza? E a gente já fez todas essas medições. Então, agora a gente vai fazer aqui a parte da saia, só para mostrar para vocês a diferença, que existe uma diferença grande da parte superior para a saia, né? E a medição correta é a da saia, que é onde ela tenta manter o pistão alinhado, né? Para ele não ficar subindo e descendo, batendo, assim, né? Então, quando o motor gasta a saia e o cilindro já está gasto, ele sobe batendo e faz um barulho característico que o motor já está batendo, né? Que o pistão está batendo saia. Geralmente você acelera e tira o pé do acelerador, ele faz trrr. Ele acelera liso e quando tira o pé ele bate, que é justamente a folga entre o pistão e a saia que geralmente é a causadora desse barulho, né? Beleza? E aqui a gente vai fazer a medição agora da parte da saia. Vocês vão ver ali que ele nem vai entrar no micrômetro, indicando que é maior do que a parte superior, né? Aí, pessoal, agora aqui a parte da saia, ele nem entra, tá vendo? Então eu vou soltar ele aqui. Então vamos ver aqui, ó. Vou dar uma volta para ver se ele entra. Ó, entrou, tá vendo? Então agora que ele já passou. Então uma volta ali no tambor é 50 centésimos, né? Que é a diferença, justamente a diferença entre a parte inferior e a superior do pistão. Claro que um pistão maior vai ter diferença maior, mas todos os pistões ele tem esse formato aí. A parte superior do pistão ela é sempre menor do que a parte inferior. E aí você não pode julgar o pistão lá montado no carro com motor frio que está com folga, porque a folga você tem que medir na saia. Então aqui já aparece o tracinho de baixo aqui, né, que não estava aparecendo. A parte inferior aqui, e ele deu menos do que 50. Deu aqui 92 no caso aqui dessa medição específica. Então deu 81, 92, beleza? Que esse pistão aqui ele é medida standard, é 82, né? Só que, igual eu falei, é convencionado dessa forma, mas quando você vai medir no pistão, ele não é exatamente esse valor.
Então agora eu vou mostrar para vocês a tabela que a gente fez com todos esses dados aqui, né? Porque não adianta ficar repetindo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês a questão do micrômetro, do paquímetro, para ficar uma coisa mais visual aqui. Ó, 81, 94, tá vendo? Então é isso. Só para uma questão mais de facilidade aí de vocês visualizarem a questão do tamanho. E para ficar registrado aqui, o pino do Chevette ele tem 70 de tamanho, caso alguém precise comparar aí. Pelo que eu li, parece que o Chevette 1.6 a GM modificou algumas coisas aí, em questão de tamanho de parede, tamanho do pino, etc. 20, deixa eu ver aqui se ele está zerado, aqui ele também tem você tem que zerar ele aqui. Então ele tem 70 de comprimento, 23 aí do pino, né? 23 o diâmetro do pino, aproximadamente, né? 23. Ó, então se você apertar aqui, ó, ele fica fora. 23 e de parede aqui ele tem 5 milímetros, aproximadamente aí 5 milímetros. Então é um pino bem robusto, né? Tanto é que esse aqui ficou tantos anos aí sem... Claro que o Chevette também não é um motor altamente com altas potências, né? E nem uso extremo. Mas tudo isso aí faz a diferença na hora do uso, né? Bom, então vamos para os dados aqui que eu peguei na tabela. E para que fica mais fácil aqui da gente comparar e ver se os pistões que eu comprei estão bons, né? Então, pessoal, por que a gente vai medir os pistões aqui, né? Porque se o pistão ele não tem qualidade, que eu não acredito que seja o caso aqui, né? Mas se você vai montar o motor e você não mede os pistões, pode ser que um pistão para o outro tenha uma diferença grande. E pode ser que aquele número que está ali em cima do pistão, ele está errado, né? E aí você, antes de montar, você já vai verificar esse problema e não vai montar, né? Então você já vai pegar, já vai ligar para o fornecedor e vai falar, olha, esse pistão aqui não serve, ele está fora de medida, eu medi aqui, vai dar diferença. Então a própria retífica precisa de um pistão, dos pistões em mão, para poder ela fazer o ajuste de cada cilindro daquela forma. Então o ajuste é individual, dependendo do caso, né? Então é interessante que a gente faça as medições, né? Se esses pistões não fossem de qualidade, provavelmente a retífica ia me falar, ó, troca esse pistão, que ele está com problema ou que ele está fora de medida. Tenho certeza que foi verificado isso lá, mas a gente precisa saber, né? Então essa é a oportunidade que eu tenho para medir e verificar. Ó, o pistão ele estava assim e eu sei exatamente como que foi montado porque eu medi antes. Então é importante a gente verificar isso aí. E a gente precisa dessas medidas para quê? Para verificar a folga entre o pistão e o cilindro. Então, para eu saber como foi feito o serviço de retífica lá no cilindro e a folga entre a ponta de anéis, eu preciso saber o tamanho dos pistões, né? Então, uma coisa puxa a outra. Sabendo as medidas dos pistões, eu sei quanto que ele vai ter de folga e eu sei quanto que vai ter de folga no anel. E eu sei se dessa folga, se ela está ok ou se está fora. Se está fora, você vai saber antes de montar o motor, antes de ligar o carro, né? Então pode ter um problema que você vai detectar aqui antes de montar, que é nas medições. Então esse que é o objetivo aí desses vídeos que a gente vai fazer. Por isso que vai ter vários e vários vídeos, porque a gente vai fazer todas as medições possíveis antes de montar o motor. Porque montar efetivamente é bem tranquilo. A gente vai passar todas as dicas aí, mas o principal é as medidas antes de montar, beleza? Então vamos para a tabela aqui que a gente fez. Bom, pessoal, então a gente mediu aí na parte inferior do pistão, né? Na saia. Na parte inferior, aproximadamente 15 milímetros aí da parte de baixo aí do pistão, né? Da parte mais baixa do pistão. E as medidas que deram aqui foram essas aqui que vocês podem ver. Então deu
81, de 81,94 a 81,91, que é o valor de desgaste aí dos pistões, né? O valor standard dele, pelo que eu pesquisei, é esse valor aqui, 81,97, com a folga de 0,03, vai dar os 82 aí, né? E aqui o valor de desgaste. Esses valores aqui, em alguns motores, são os valores de trabalho, né? Então as folgas aqui estavam do pistão, de desgaste do pistão estava ok. A questão foi mais o cilindro, né? Como o Saulo falou lá em São Paulo, tinha cilindro aí com desgaste de 0,25, né? Que é muito. Então não tem como, entre ponta de anéis estava exagerado, né? Não tinha mais brunimento e aí não tinha vedação. Então o desgaste do motor era grande, ele já tinha dado tudo que tinha para dar já, não tinha o que fazer. Então a gente pegou os pistões novos, né? Que também tem folga, só que eles estão dentro das medidas. Então o principal aqui foi avaliar a qualidade dos pistões novos. Então tá aí as medidas, né? 82,45, 82,44, que é mais ou menos aí já é a questão da precisão da ferramenta, que eu teria que ter uma milesimal para ter mais precisão. Aqui a medida standard, que é a medida que está impressa no pistão. Então aqui passou perfeito, né? O desvio muito baixo aí. Agora os pistões usados, que a gente fez essa tabela aqui recentemente, que foi justamente a diferença entre a parte superior do pistão e a inferior, medida ali nessa parte aqui, ó. Então a gente mediu na parte superior aqui, ó, em cima da primeira canaleta, a gente mediu o pistão para poder mostrar para vocês. Então tá aí. O pistão na parte superior ele tem 81, 43, 44, né? Teve um aqui que estava mais desgastado, com 41. Então, você percebe que, comparado à medida standard dele lá, que é a parte inferior, que é a da saia, eu tenho 0,50 aí, ó, de milímetro, né? 50 décimos aí. De diferença. Que isso aí vai ser compensado na hora que ele começar a dilatar, quando entra em funcionamento. Então, pessoal, o pistão ele tem um formato meio que de barril, né? Ele é gordo na parte de baixo ali, uma parte dele é um pouco mais gorda, a outra um pouco mais fina, e a parte superior ela é mais fina porque quando entrar em funcionamento ele vai dilatar e vai ficar na medida correta aí para vedar, que é uma questão do projeto, né? Cada projeto tem uma diferença aí. Então não é interessante você ficar mudando, pegar um motor que é refrigerado a ar, igual o Fusca, e colocar um pistão de refrigerado a líquido, porque o projeto do pistão é diferente, né? Beleza? Então tem essa questão de projeto aí. E aí as medidas da parte inferior, né, que a gente verificou todos, e também estava uma diferença muito pequena, mas também é expressiva, né? A diferença aí de 0,50 entre a parte inferior e superior dos pistões novos, beleza? Então foi feito da mesma forma que a gente mostrou para vocês. A gente veio aqui, ó, nessa linha aqui do desenho do pistão, do pino aqui, né? A gente seguiu essa linha, essa reta aqui, chegou aqui no meio e fez a medição aqui, dos dois lados, né? E na parte superior também, da mesma forma, beleza? Então essa aqui é a avaliação que a gente tem que fazer antes de montar, né? Então, como eu disse para vocês, a gente tem que avaliar isso aí antes de montar, para saber se o pistão que eu comprei, se é um pistão de qualidade, se ele tem precisão na usinagem, que pode ser que ele está impresso ali em cima uma medida e quando você vai verificar está fora. Ou pode ser também que os pistões tenham a diferença de medida entre eles, né? Uma diferença de 0,01 tranquilo, não vai dar problema, mas 0,2 apertado já vai dar problema. Então você tem que, a retífica sabe disso e você que vai montar o motor também tem que saber. Tem pistão hoje que se você
não prestar atenção, vai ter diferença de 0,03 de um pistão para o outro. Se você usar os 4 cilindros, usando como base o pistão que está menor, quando for colocar o outro pistão que está maior, ele não vai entrar, não vai funcionar direito, vai bater, vai estragar todo o trabalho que você fez. Beleza? Então essa questão da medida tá tranquilo, né? A gente já mostrei para vocês que o pistão ele é maior aqui, né? Ele é mais gordo, né? Vamos dizer assim, aqui a parte de baixo, e aqui ele é mais magro, né? Então ele é menor aqui a parte superior. Quando entra em funcionamento, ele vai acabar ficando na medida que foi projetado, que provavelmente deve ser ele plano, né? Todo plano com a mesma medida na parte superior do que a inferior. E dentre essas coisas que a gente está falando aqui, entra a questão da válvula termostática, que é muito importante. Então, se você usa o motor sem a válvula termostática, o cilindro não vai dilatar da forma que ele dilataria com a termostática. Então, o que vai acontecer? O cilindro vai ficar frio, porque o motor vai ficar sempre jogando água lá no radiador. O motor não vai esquentar. O pistão vai esquentar, ele vai expandir, só que o cilindro, que deveria ter uma medida um pouco maior, ele vai ter uma medida menor. E aí isso vai fazer o quê? Vai aumentar o desgaste aqui na saia, fazendo que o motor futuramente venha a bater saia. Então, o uso da termostática, a vantagem dele é justamente, além de trazer uma uniformidade no funcionamento, além de você conseguir usar o motor da melhor forma possível, ter menos consumo de combustível, poluentes, etc. O principal é o desgaste do motor interno, porque você vai fazer com que o cilindro não fique do tamanho que era para ele ficar, porque ele vai dilatar. De 0 a 90 graus é uma diferença muito grande, né? Até 100 aí o bloco vai trabalhar. Então essa diferença vai fazer com que o cilindro fique menor e o pistão, que era para dilatar e ficar na folga ideal, ele vai ficar fora da folga. Beleza? Então esse é o principal motivo aí pelo qual a gente tem desgaste no motor sem o uso da termostática. Então use a válvula termostática, coloque um aditivo de qualidade, coloque um radiador diferente, uma ventoinha elétrica, mas não deixe de usar a termostática, porque você vai ter desgaste prematuro do motor sem o uso da termostática por conta desse projeto aqui do pistão, beleza? Bom, pessoal, então para encerrar essa parte aqui dos pistões, eu peguei aqui um anel, né? Ele tem um escrito aqui, escrito top. Geralmente tem escrito top aqui. Esse aqui vem com eu comprei de um fornecedor lá em São Paulo, chamado Nicolau. Ele tem umas peças muito antigas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. De qualidade, né? Pelo menos eu confiei nele aí, porque eu não tenho tanta experiência assim com peças antigas. Olha só que legal aí. Escrito a máquina, né? Coisa muito antiga aí, que no caso foi uma impressora um pouco mais moderna, mas você vê que é uma coisa antiga, né? Bem antiga mesmo. Aí tem aqui Chevette, General Motors 1.4, 1.6, como eu comentei com vocês, né? Gasolina e álcool de 73 a 82, porque aí em 82 para frente a Chevrolet mudou o diâmetro da canaleta. Os anéis são mais finos. E a altura de compressão também muda quando ele é 1.6 mais moderno. Então tá aqui. O anel é o mesmo, mas o pistão é diferente. Então tá aqui, 82 mm, 0,50. Bacana. Aqui dessa Perfect Cycle. Parece até que é de uma marca parece o símbolo da Dana aqui, né? Aqui tá Albarus. Deve ser bom. Depois eu vou ver se eu consigo essa informação aí com alguém mais antigo. Então, pessoal, aqui existe uma folga lá no manual. A gente vai falar mais de anel no outro vídeo, mas é só porque aqui envolve o pistão. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai pegar toda a circunferência que o pistão vai trabalhar, que ele trabalha aqui girando, e vai testar aqui, ó. Porque pode ser que em algum momento ele vai travar. E se ele travar, você tem um problema. Problema grave, tá? Então o anel ele tem que andar aqui em toda a circunferência do pistão, todos os anéis, né, que vão trabalhar nas suas respectivas canaletas aqui.
eles não podem travar, tá, pessoal? Então isso aí você tem que verificar também. Então eu já verifiquei em todos aqui, né, essa questão. Elas estão perfeitas aqui, tem uma usinagem muito bem feita. E os anéis aqui eles estão ok. Se você pegar o anel aqui e ele estiver balançando muito aqui, ó, você tem uma folga de canaleta. Não adianta trocar o anel que ele vai quebrar, beleza? Aqui no manual do anel, ele comenta aqui, ó. Eu vou colocar a câmera aqui para baixo de baixo aqui para mostrar para vocês esse detalhe. A gente vai falar mais de anel num outro vídeo, tá, pessoal? Então a gente está dividindo, mas é só para encerrar aqui essa parte do pistão com o anel. Bom, pessoal, então ele está falando aqui o diâmetro do anel e ele me dá a folga aqui, ó. Até 3 polegadas, que dá 76,2 de diâmetro aí, ó. Ele me dá uma folga de 0,07 de polegada, que dá 0,018 milímetros aí de folga. E o pistão de 76,2 a 100 milímetros, ele me dá essa folga aqui, ó, 0,010 polegada ou 0,25 milímetros aí de folga. Que aí você tem que medir, ele está até falando como que você vai fazer aqui, ó. Entendeu? Então verifique a folga mínima do anel tal. Geralmente, pessoal, você vai ter que fazer o ajuste dessa folga. Se você não fizer, vai estar com uma folga muito pequena. E se tiver uma folga muito pequena, ele vai topar ponta com ponta e não vai vedar. Então você vai ter um problema. E aqui ele fala aqui, ó, que você tem que medir a folga na canaleta, né? Verifica a folga superior, né? Então você tem que colocar aqui, ele explica aqui, ó. Eu não sei se esses anéis mais novos têm essas instruções, né? Aqui ele fala do brunimento, né? Da questão do uso do motor e tal. Aqui tem uma indicação muito legal de assentamento de anéis, ó. Muito bacana em relação ao uso, né? No primeiro uso do carro aí, que você vai ter que, vamos falar assim, a fase de amaciamento, né? Então quando você coloca o anel aqui na canaleta, ele não pode ter folga. Muito, né? Excessiva. Então, ó, você coloca aqui, você percebe que tem uma folga maior do que a folga que está aqui no pistão novo. Lógico, né? Então aqui tem uma folga, mas aqui é maior. Certo? Então aqui tem uma folga, mas aqui é maior. Claro, esse pistão estava funcionando, né? E esse aqui nunca foi usado, né? Então ele tem que ter uma folga menor. Então ele fala para medir essa folga. Se essa folga for acima verifique a folga superior, introduzindo uma lâmina de 0,15 mm entre o anel e a canaleta. Entre o anel e a canaleta. Então o anel vai estar montado e você vai verificar aqui se ele tem uma folga de 0,15. Se a lâmina penetrar mais de 1 milímetro, ou seja, se ela avançar muito aqui, ela tem que parar antes, né? Se ela avançar muito aqui, mais de 1 milímetro, já era, o pistão tem que trocar. Então é uma indicação aí do fabricante do anel, beleza? Então isso aí tem que ser verificado. Eu vi um vídeo de um cara no YouTube aí, falando que teve bastante problema aí com alguns pistões, que teve que fazer o motor várias vezes por conta disso, né? Então é uma coisa assim, meio que básica, né? Você tem que verificar. Evita problema aí, né? O uso de jogar dinheiro fora, né? Bom, pessoal, então a parte de pistão, medida dos pistões, é isso. Então, o que a gente tinha para falar era essa parte aí. A questão dos anéis aqui a gente vai falar no vídeo à parte, que a gente vai já mexer, já vai verificar a usinagem do bloco. E aí a gente vai colocar o anel lá dentro do cilindro, de cada um deles, medir todos eles, as folgas entre pontas de todos eles na altura correta, da forma correta. E a gente vai fazer um vídeo específico para essa parte, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Qualquer dúvida coloca aí no comentário. Se a dúvida for bacana, a gente vai fazer um vídeo específico depois. Então,
Gostou aí, dê o joinha, compartilhe o vídeo, beleza? Se inscreva aí no canal, não paga, tá pessoal? Pode se inscrever aí, não tem problema nenhum, não vai pagar, beleza? Só paga quem é o membro. Gostou, apoiou, achou legal? Seja membro aí você tem um valor a ser pago, beleza? Então o que a gente tinha para falar do pistão é isso daí. Qualquer dúvida é só mandar aí pra gente que a gente responde, beleza? Dentro do possível aí a gente vai responder. Brigadão e até o próximo. Valeu!